já vimos no primeiro vídeo, a psicologia é um campo de estudos que surgiu no meio acadêmico no final do século XIX. Eu quero, inclusive, motivá-los a assistir o primeiro vídeo sobre esses antecedentes históricos que faço. Então, veja, a psicologia é um campo de estudos que surgiu no século XIX, na Alemanha, porém, claro, não é correto tratá-la sem esse surgimento de antecedentes como eu tratei. E uma compreensão adequada da psicologia moderna e suas escolas devem considerar o contexto que a disciplina surgiu e as várias forças que contribuíram para isso. E dois tipos de influências foram fundamentais, a quais são a filosofia e a fisiologia. Então, a perspectiva mecanicista que surgiu pelo deísmo, tem inclusive um vídeo que eu falo sobre isso. É um estudo detalhado do homem e suas partes que poderia mostrar todas as engrenagens desse ser humano. E a perspectiva, então, mecanicista que o homem podia ser concebido como uma máquina foi o pano de fundo filosófico. Uma das maiores invenções da ocasião foi o relógio mecânico. Inclusive, veja, Deus é comparado com um relojoeiro que deu corda no mundo e o deixou à sua própria mecânica. Então, naquele período, o relógio equivalia a um avanço tecnológico ao que temos hoje como os computadores e a internet. O conceito do relógio mecânico tornou-se o referencial que nenhuma outra máquina conseguiu alcançar. Isso por causa da sua regularidade, precisão e visibilidade. E esse conceito moldou a percepção filosófica que modelaria a forma que a psicologia ia tratar o homem. O universo com o homem foram concebidos como uma máquina semelhante a esse relógio. E preste atenção, hein? O uso da metáfora do relógio também traz embutido a ideia do determinismo, que diz que todos os atos presentes são influenciados por eventos passados. Desse modo, ao usar o método de análise para reduzir a máquina aos seus componentes básicos, estava formado o conceito de reducionismo. Assim, a psicologia que iria surgir no final do século XIX usaria compreensões mecanicistas, deterministas e reducionistas. E o fato da psicologia nascer com essas características se dava pelo método científico que foi empregado nos 2 séculos anteriores. Nesse método, as pessoas foram vistas como máquinas e todos os aspectos da vida se tornaram sujeitas às leis mecânicas. O nome que não pode deixar de ser mencionado, que contribuiu para a psicologia moderna, se chama René Descartes. E ele foi o grande defensor do racionalismo, doutrina que defende que a realidade só pode ser explicada pela razão e o pensamento lógico. Alguns defendem, inclusive, que Descartes foi o principal responsável por inaugurar a psicologia com as características que lhe permitiram o surgimento. E agora a influência fisiológica, que é um ramo que estuda múltiplas funções moleculares, mecânicas e físicas nos seres vivos. Johannes Müller elaborou a sua teoria das energias específicas dos nervos, que contribuiu tanto para a fisiologia quanto para a psicologia. Ele propôs que a excitação ou estimulação de um nervo sempre produz uma sensação característica, visto que cada nervo tem a sua própria energia específica. Essa ideia levou a muitas pesquisas que buscavam localizar funções no sistema nervoso e delimitar receptores sensoriais na periferia do organismo. A fisiologia da época concluiu que os comportamentos dependem de partes distintas do cérebro e do sistema nervoso que, de fato, são importantes. Entretanto, reduziu mais uma vez o homem a uma máquina. Como se pode observar, a fisiologia, a filosofia, estavam fortemente influenciadas pelo naturalismo, que é a doutrina que afirma que todos os seres do universo são naturais e podem ser conhecidos pela investigação científica. E, por isso, todo esforço deve ser empregado para conhecer o objeto do estudo. A pergunta que devemos, então, fazer é a seguinte: um psicólogo, mesmo cristão, devido ao seu treinamento acadêmico, inevitavelmente partirá de pressupostos materialistas para lidar com uma questão de alma. Então, reflita, ele pode ter boas intenções que são terrivelmente prejudicadas pelos seus pressupostos acadêmicos. No próximo vídeo, falaremos de Freud e de Jung, e depois o pensamento da psicologia comportamentalista chamado behaviorismo, que surge pelo fracasso da psicanálise e da psicologia analítica. Não percam!